O segredo espiritual para ser um ímã de oportunidades e conexões verdadeiras. Você realmente está pronto para ser encontrado? E se as oportunidades que você tanto deseja já estivessem tentando te encontrar? E se as conexões verdadeiras que você tanto busca já estivessem ao seu redor, rondando o seu campo, esperando apenas que você estivesse em silêncio para que pudessem se aproximar? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela carrega uma das chaves espirituais mais profundas para o seu magnetismo pessoal: a prontidão vibracional. A verdade é que não existe escassez de portas, de encontros com propósito, de chances de viver o novo. O que existe, muitas vezes, é um campo interior desconectado, desalinhado, ansioso demais para ouvir os sinais, e barulhento demais para ser ouvido pela vida. A vida, quando quer te entregar algo, não grita. Ela sussurra. Ela não te arrasta. Ela convida. Ela não invade. Ela espera que você esteja receptivo o suficiente para abrir as mãos sem medo de receber. Mas, com que energia você tem buscado o que deseja? Porque talvez, sem perceber, você esteja correndo atrás daquilo que só poderia ser alcançado quando você para. Talvez esteja tentando forçar uma porta que só se abriria quando você ficasse em silêncio o suficiente para escutar o clique sutil da fechadura. A maioria das pessoas vive em um estado de busca constante e confunde isso com evolução. Mas o excesso de busca, muitas vezes, nasce da desconexão. É um desejo disfarçado de movimento, mas que na verdade carrega medo. Medo de não ser suficiente, medo de ficar para trás, medo de não ser visto. Mas aqui vai uma verdade que talvez sua alma esteja esperando ouvir há muito tempo. Você não precisa provar nada para ser encontrado. Você só precisa voltar a ser quem você é, quando não está tentando se ajustar. As oportunidades mais potentes da vida não chegam quando estamos forçando encontros ou tentando encaixar peças que não se encaixam mais. Elas surgem quando vibramos com leveza, quando estamos presentes, quando abrimos espaço interno para que a vida se manifeste com naturalidade. Por isso, antes de qualquer técnica, visualização ou afirmação, a pergunta mais espiritual que você pode se fazer é: eu estou mesmo pronto para ser encontrado? Ou ainda, estou escondido dentro de versões antigas de mim mesmo, camadas que não vibram mais com a vida que desejo viver? Estar pronto não é estar perfeito. Estar pronto é estar disponível. É dizer sim para a verdade. É se despir da necessidade de controlar tudo para começar a confiar no invisível. Porque o invisível, esse que tantos desprezam ou ignoram, é onde tudo nasce antes de se tornar matéria. Antes de uma pessoa cruzar o seu caminho, ela cruza seu campo energético. Antes de uma oportunidade chegar até sua porta, ela já circulou seus pensamentos, seu sentimento, sua intenção. E a pergunta que abre este vídeo ecoa novamente: você realmente está pronto para ser encontrado? Porque tudo o que é verdadeiro em sua vida também está te procurando. Mas ele não está procurando a sua versão ansiosa, nem a versão que força, nem a versão que se esconde. Ele está procurando você, o que existe por trás de todas as camadas, o que brilha mesmo quando ninguém está olhando. E esse é o ponto onde a jornada começa. O campo do desejo desconectado. Existe um desejo que expande e um desejo que aprisiona. À primeira vista, ambos parecem iguais. Mas só um deles está realmente conectado à alma. O outro nasce do vazio. Durante muito tempo, aprendemos a desejar a partir da falta. Queremos oportunidades porque sentimos que algo está faltando. Queremos conexões porque estamos cansados da solidão. Queremos ser vistos porque nos sentimos invisíveis. E assim, o que poderia ser um chamado sagrado se transforma numa corrida emocional, onde o desejo vira carência e a busca vira exaustão. O problema não é desejar, a alma deseja. A alma anseia. O problema é quando o desejo surge a partir de uma desconexão tão grande que começamos a buscar no mundo externo aquilo que só pode ser reconstruído internamente. Existe uma diferença profunda entre o desejo da alma e o desejo do ego. O desejo da alma é silencioso, mais intenso. É pleno por natureza. Ele nasce de um lugar de presença e não de urgência.
Ele não precisa provar nada para merecer ser atendido. O desejo do ego, ao contrário, é barulhento, é reativo, está sempre tentando suprir um buraco, está sempre comparando, calculando, se frustrando. E por mais que você o alimente, ele sempre quer mais. Porque ele não quer o que é verdadeiro. Ele quer o que parece preencher, mesmo que por pouco tempo. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Confundem movimento com direção. Confundem intensidade com clareza. Confundem obsessão com foco. Mas não existe verdadeira manifestação espiritual quando o desejo está desconectado. Porque o universo não responde ao que você grita, ele responde ao que você vibra. Se você vibra a escassez, ele devolve experiências que confirmam isso. Se você vibra a pressa, ele te entrega atrasos. Se você vibra que não é digno, ele respeita sua crença. O campo ao seu redor é inteligente. Ele lê você, não a sua fala, mas a sua frequência mais silenciosa. E essa frequência é formada pelo que você sente quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas quer atrair oportunidades, mas está vibrando medo. Quer atrair relacionamentos verdadeiros, mas está vibrando culpa. Quer viver o novo, mas ainda carrega o peso não resolvido do velho. Por isso, o primeiro passo da verdadeira manifestação espiritual não é desejar mais, é desejar melhor. É olhar com honestidade e perguntar: o que em mim está desejando isso? É o meu ego? A minha ferida? A minha falta de amor próprio? Ou é a minha alma que está pronta para expandir e por isso pede por experiências alinhadas com minha verdade? Quando o desejo parte da alma, ele se transforma em um campo de atração natural. Você não precisa forçar, nem correr, nem implorar. As coisas começam a vir até você porque o seu campo está limpo, está em paz, está pronto. Mas quando o desejo parte da escassez, tudo se torna mais difícil. A vida parece lutar contra você, quando na verdade é você quem está lutando contra o seu próprio alinhamento. É por isso que tantas pessoas estão cansadas, porque estão tentando atrair o que querem sem perceber de onde isso está vindo dentro delas. E aqui está o ponto mais importante deste tópico. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é, enquanto deseja o que quer. Por isso, antes de intensificar o desejo, aprofunde a conexão. Antes de correr atrás da oportunidade, volte para o seu centro. Antes de buscar uma conexão, refaça o vínculo com sua própria essência. Porque quando o desejo nasce do seu lugar verdadeiro, você não precisa convencer ninguém. A vida começa a reconhecer você. E tudo aquilo que é compatível com a sua verdade começa a se mover na sua direção. O que você vibra? Quando ninguém está olhando. Há uma parte de você que se revela apenas no silêncio. Não diante das câmeras. Não diante dos amigos. Não nos rituais, nem nas preces em voz alta. Mas ali, no espaço íntimo entre um pensamento e outro, quando tudo silencia e não há mais personagem, nem performance, nem expectativa externa. É nesse lugar que mora a sua frequência real. Não o que você aparenta, mas o que você vibra, mesmo sem perceber. Essa vibração silenciosa é o que cria a sua realidade. É o que define o que se aproxima e o que se afasta. É o que molda seu campo energético com tamanha precisão que às vezes você nem entende por que certas portas se fecham e outras, mesmo improváveis, se escancaram. Não se trata de karma no sentido tradicional, nem de punição ou sorte. Trata-se da verdade crua. Você vive aquilo que corresponde à frequência que você sustenta, quando está sozinho com você mesmo. A pergunta mais honesta que você pode se fazer é: o que eu realmente estou emanando quando não estou tentando parecer algo? Se no fundo você ainda vibra medo, mesmo dizendo que confia, se no fundo você ainda vibra comparação, mesmo pregando aceitação, se no fundo você ainda vibra indignidade, mesmo afirmando que merece, seu campo espiritual não se alinha com a sua fala, ele se alinha com o seu estado. É por isso que tantas pessoas que parecem fazer tudo certo espiritualmente ainda se sentem estagnadas. Elas acendem incensos, fazem visualizações, escrevem afirmações, mas internamente ainda carregam uma vibração de resistência, autopunição
ou insegurança não reconhecida. E o universo não lê suas palavras. Ele lê seu campo, a energia que você cultiva no silêncio, a forma como você se trata quando erra, o tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está ouvindo. Tudo isso vibra mais alto do que qualquer oração feita em voz alta. Por isso, a verdadeira espiritualidade não é aquilo que você pratica quando está cercado de outros buscadores. É aquilo que você se permite sentir quando está sozinho. É o tom que sua alma emite quando não há plateia. Nesse lugar de verdade, não há como enganar a vida. O universo é incrivelmente sensível à coerência. Se você vibra a aceitação real, ele te devolve encontros que confirmam isso. Se você vibra paz, ele te mostra caminhos onde há fluidez. Mas se no fundo você ainda vibra esforço, medo de rejeição, urgência por aprovação, o campo responde em sintonia com isso. E aqui, não há culpa. Há apenas consciência. Consciência para observar sem julgamento, para perceber a frequência antes de querer mudar o cenário. Porque quando você muda o campo, o cenário muda por consequência. Então, ao invés de focar em atrair, pergunte-se: com que energia eu estou vivendo? E mais do que isso, essa energia é compatível com as experiências que eu desejo viver? Essa autoescuta muda tudo, porque ela traz você de volta para o centro do seu poder. Não o poder de manipular o mundo, mas o poder de alinhar sua vibração com a sua verdade. E quando você vibra a sua verdade, o que não é seu se dissolve. E o que é, encontra o caminho até você. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se não mudar a frequência que vibra quando está só, nada muda de verdade. Porque o universo, com todo o seu amor, te respeita demais para te entregar algo que seu campo ainda não sustenta com leveza. E talvez esse seja o maior ato de compaixão da vida. Não entregar antes da hora. Não permitir que você viva algo que ainda não pode acolher. Para que quando chegar você esteja inteiro. E para que quando chegar você saiba que não foi sorte. Foi coerência. Foi sintonia. Foi merecimento vibracional. É por isso que a pergunta de hoje não é: o que eu quero atrair? É: quem eu sou quando ninguém está olhando? Porque essa resposta silenciosa é o que constrói o mundo que você está prestes a viver. Códigos de luz. O poder oculto da presença autêntica. Existe um tipo de presença que não precisa de palavras para ser sentida. Ela não chega com barulho, nem se anuncia com técnicas. Ela apenas se instala. E quando se instala, transforma o ambiente. É a presença de quem está em paz com a própria verdade. Essa é a energia mais atrativa do universo. E ela não pode ser forçada nem imitada. Ela só pode ser ativada quando você deixa de tentar ser e simplesmente é. O que torna uma pessoa magnética de verdade não é o que ela mostra, é o que ela carrega em silêncio. É o que o olhar dela transmite, mesmo sem dizer uma palavra. É o espaço de aceitação que ela sustenta com o corpo, com a vibração, com a coerência. E aqui está o segredo. Essa presença não nasce de técnicas de autoestima. Ela não é resultado de repetir frases positivas no espelho. Ela vem de um lugar mais profundo. Ela vem de um trabalho interno silencioso, onde você abandona camadas de personagem, uma a uma, até reencontrar quem você é quando está inteiro. Isso ativa os seus códigos de luz. São padrões vibracionais únicos que você carrega desde antes de nascer. Traços energéticos que não se apagam, apenas se esquecem. E quanto mais você vive de forma autêntica, mais esses códigos se acendem, se expandem e passam a emitir uma frequência que atrai tudo que está em ressonância com a sua verdade. Você já reparou como certas pessoas parecem brilhar, mesmo sem tentar? Não é o brilho da aparência, é o brilho da verdade. Elas não precisam forçar empatia, nem criar impacto, porque a energia delas comunica o que é real. Elas caminham com leveza porque não carregam o peso de sustentar uma imagem. E o universo responde. Pessoas sentem, portas se abrem, oportunidades surgem de lugares inesperados. Tudo isso não porque elas estão fazendo mais, mas porque estão vibrando com mais integridade. A presença autêntica é como uma senha espiritual.
Ela desbloqueia realidades que só se manifestam quando você está alinhado. Ela protege, ela guia, ela revela e ela atrai, com suavidade, com poder, com precisão. Mas para acessá-la, é preciso coragem. A coragem de não agradar a todos. A coragem de não se esconder atrás daquilo que já foi confortável. A coragem de não mais se moldar às expectativas alheias, mesmo que isso signifique deixar ir antigos lugares, pessoas ou papéis. Porque ser você, de verdade, tem um preço. Mas vibrar uma vida que não é sua tem um custo maior. Você pode passar anos aprendendo estratégias para atrair. Pode estudar comportamentos, linguagem corporal, magnetismo, mas enquanto não ativar os códigos da sua luz interna, tudo isso será apenas superfície. A verdadeira atração espiritual não acontece quando você faz esforço. Acontece quando você está em paz. Não é sobre controlar o que vem até você. É sobre se tornar alguém que naturalmente é reconhecido pelas experiências certas. E a chave está em abandonar o que você aprendeu que precisava ser, porque só assim sua luz pode brilhar sem filtro. E só assim você se torna um campo magnético de verdade. Sem forçar, sem mendigar, sem tentar caber. Você apenas ocupa o seu lugar no universo. E a partir desse lugar, tudo o que é seu começa a lembrar onde você está. Isso é presença. Isso é autenticidade. Isso é luz. Quando parar de procurar é o portal. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo começa a mudar. Mas ele não acontece quando você finalmente descobre o que procurar. Ele acontece quando você para de procurar. Isso pode parecer contraditório, especialmente em um mundo onde fomos ensinados a correr atrás, a conquistar, a nos mover constantemente em direção a algo, como se o valor da nossa vida estivesse no quanto conseguimos alcançar. Mas há um espaço sagrado que só se revela no exato instante em que você escolhe parar. Não parar por desistência, mas por maturidade energética. Porque há uma grande diferença entre buscar e estar disponível. Buscar nasce da ausência. Disponibilidade nasce da confiança. A busca desenfreada envia ao universo a mensagem de que você ainda acredita que precisa fazer tudo sozinho, que precisa provar merecimento, que precisa correr mais rápido do que os outros, que precisa agarrar o que vier antes que desapareça. É um estado de urgência espiritual. E onde há urgência, não há espaço. E o sagrado só se move onde há espaço. Quando você para de procurar, algo se abre dentro de você. Você deixa de ser um caçador de sinais e passa a ser um recipiente preparado para receber. Você deixa de correr atrás e começa a ser guiado. Porque o que antes era uma tentativa de controle, agora se transforma em entrega. E a entrega é um código silencioso que o universo reconhece de imediato. Parar não é se acomodar. Parar é confiar. É um ato espiritual altíssimo, porque exige que você renuncie ao vício da busca, à ansiedade da espera, à ilusão de que a sua força está em fazer mais. É no momento em que você desiste de manipular os resultados que eles começam a se mover. É quando você larga o mapa e simplesmente respira, que o caminho se revela. Você já percebeu que algumas das conexões mais importantes da sua vida aconteceram quando você não estava esperando por elas? Você estava apenas vivendo, sendo você, talvez até em um momento de simplicidade, e ali, algo sagrado aconteceu. Isso não é coincidência. Isso é fluxo. É a linguagem do invisível operando quando você sai da frente. E aqui está uma verdade que sua alma já conhece. A vida tem uma precisão que a mente não alcança. A mente quer agora. A alma sabe quando. A mente exige sinais. A alma confia no silêncio. A mente teme o vazio. A alma o reconhece como portal. Por isso, parar de procurar é um gesto de sabedoria. É você dizendo ao universo: eu estou pronto para ser guiado, não para controlar. E esse gesto muda a frequência do seu campo. Você sai do modo de escassez e entra no modo de recepção. Sai da urgência e entra no tempo divino. Sai da carência e entra na dignidade espiritual. E é aí, exatamente aí, que portas começam a se abrir com suavidade. Porque você não está mais tentando empurrá-las.
Você está apenas permitindo que elas se revelem no tempo certo. Você se torna leve. E o que é verdadeiro sempre se aproxima da leveza. Então, se você sente que está cansado de buscar, talvez não seja um sinal de fraqueza. Talvez seja o chamado para o próximo nível da sua consciência. Talvez seja a hora de parar. Parar, não por desistência, mas porque agora você entendeu. Você entendeu que o que é seu não precisa ser perseguido, precisa apenas ser acolhido. E para acolher, é preciso parar. Nesse silêncio, nesse espaço novo que nasce entre uma busca e outra, você encontra um portal. Um lugar onde o tempo desacelera e o sagrado encontra passagem. Parar de procurar é, na verdade, começar a se encontrar. E quando você se encontra, a vida começa a te encontrar também. Existem encontros que não são apenas encontros, são revelações. Pessoas que chegam e com uma palavra, um olhar ou uma presença silenciosa, revelam algo que estava adormecido dentro de você. Não se trata de coincidência, se trata de espelho. As conexões verdadeiras não acontecem para te completar, mas para te revelar. Elas não surgem para preencher buracos, mas para iluminar verdades. E é por isso que elas não são sempre confortáveis. Às vezes são intensas, inquietantes, desafiadoras, porque mostram o que você já está pronto para ver, mesmo que ainda doa. O universo trabalha com precisão vibracional, e por isso, ele cruza os caminhos de pessoas que carregam lições complementares, códigos semelhantes ou espelhos opostos. Conexões que vêm não para te distrair, mas para te despertar. E o ponto mais sagrado dessa dinâmica é entender que você não atrai o outro pelo que quer viver, mas pelo que já vibra. O que você reconhece em alguém, positiva ou negativamente, diz mais sobre o que precisa ser observado em você do que sobre o outro. Aquele que te encanta desperta a lembrança de algo que você tem e talvez ainda não esteja ativando. Aquele que te irrita mostra um ponto cego que ainda precisa de aceitação ou cura. Aquele que te rejeita toca na sua ferida mais antiga, a que diz que você não é digno de ser visto. E aquele que te acolhe te mostra como a vida pode ser leve quando você para de se esconder. Esses encontros não acontecem por acaso. Eles são respostas. Respostas ao seu estado atual de consciência. E mais do que isso, são convites. Convites para se ver mais profundamente. O grande segredo espiritual não está em esperar pelas conexões certas como quem espera um presente. Está em se tornar uma frequência tão autêntica que só quem vibra em verdade permanece. O restante se afasta naturalmente, e isso também é um presente. Você não precisa correr atrás de ninguém para ter encontros verdadeiros. Precisa apenas se encontrar de verdade. E quanto mais você estiver inteiro, mais as conexões que chegam deixam de ser fuga e passam a ser espelho. Espelho de amor, espelho de presença, espelho de cura. Mas atenção, não confunda intensidade com verdade. Algumas conexões são apenas tempestades passageiras, não porque são ruins, mas porque vieram para movimentar algo e depois partir. A sabedoria está em acolher o que chega, aprender o que precisa ser aprendido e soltar com leveza aquilo que já cumpriu seu papel. Toda alma que cruza seu caminho tem um propósito, mas nem toda alma veio para permanecer. Algumas vêm para acender a luz e te lembrar que o que você procura no outro já existe em você. Esse é o efeito espelho cósmico. Você vê fora o que precisa ver dentro. E quando você entende isso, o julgamento se transforma em compreensão. A rejeição se transforma em libertação. A dor se transforma em iniciação. E o amor se transforma em templo. Porque o verdadeiro amor não te salva. Ele te revela. Conexões verdadeiras não curam feridas antigas. Elas mostram onde ainda dói para que você possa curar por dentro. E quando você começa a agradecer por cada espelho, mesmo os mais difíceis, você se torna um campo fértil para atrair relações que não vêm mais por carência, mas por consciência. E essas relações não drenam, elas alimentam, elas não cobram, elas respeitam, elas não te moldam, elas te honram, porque você deixou de projetar e passou a reconhecer. E quando você reconhece o outro como extensão de você mesmo, o que era relação vira expansão. E o que era necessidade vira amor.
A sabedoria do espaço entre as coisas. A maior parte das pessoas vive obcecada pelos eventos. Querem saber quando algo vai acontecer, como vai acontecer, com quem, por quê. A mente condicionada precisa de ação, precisa de resposta, precisa de controle. Mas o verdadeiro mistério da vida não está nas coisas, está no espaço entre elas. No espaço entre uma decisão e outra. Entre uma relação que terminou e outra que ainda não começou. Entre o fim de um ciclo e o nascimento de um novo. Entre o vazio de hoje e a resposta de amanhã. E é nesse espaço que o sagrado trabalha. O espaço entre as coisas é onde a alma respira. É onde o invisível se movimenta, onde a energia se realinha, onde as sementes se preparam para brotar. Mas o ego não sabe esperar. O ego quer preencher cada silêncio com barulho. Quer pular de uma experiência para a próxima, sem honrar o tempo da gestação invisível que toda transformação exige. E assim, muitas vezes, perdemos o milagre que estava sendo formado, porque não soubemos respeitar o intervalo. Você já parou para observar o que existe no espaço entre uma inspiração e outra? Nesse momento, tudo parece suspenso. Nada está acontecendo. Mas é nesse não movimento que o corpo integra o ar, absorve o oxigênio, se renova. A vida não está no excesso, está no intervalo. O universo opera com a mesma lógica. A manifestação não é um raio que cai do céu. É um processo silencioso, quase imperceptível, que se constrói entre cada pequena ação que você executa e cada energia que você sustenta quando acha que nada está acontecendo. Por isso, honrar os espaços é uma prática espiritual. É confiar que existe sabedoria no silêncio. É perceber que o vazio não é ausência, é presença sem forma. O espaço entre as coisas não é um atraso, é uma preparação. É o útero energético onde os próximos passos estão sendo gestados. Mas o que você faz quando entra nesse espaço? A maioria entra em desespero, acredita que perdeu o rumo, começa a duvidar de si, procura distrações, se enche de ruído, corre para o próximo ciclo sem aprender o que o vazio estava tentando ensinar. Mas aqueles que confiam permanecem. Permanece quem já aprendeu que a pressa desacelera a verdade. Permanece quem sabe que o silêncio tem uma linguagem. Permanece quem entende que não há nada de errado em não saber, e que não saber também é um ponto de partida. E nesse permanecer, algo mágico acontece. A alma se reorganiza. E quando ela se reorganiza, a vida ao redor responde. Você não precisa preencher todo o espaço com planos. Não precisa se distrair o tempo todo para fugir de um momento de pausa. Não precisa correr só porque o externo silenciou. Talvez o silêncio não seja o fim. Talvez ele seja o portal. Portais verdadeiros não têm placas. Tem silêncio. Tem sensação. Tem presença. E a sabedoria espiritual está em reconhecer que o que parece ser um momento vazio talvez seja exatamente o momento onde tudo começa a se realinhar. O espaço entre as coisas é onde você se encontra com você, onde você para de correr e começa a sentir, onde você deixa de projetar e começa a observar, onde você cessa o controle e começa a confiar. E nessa confiança, a energia muda. E quando a energia muda, o invisível encontra passagem. E quando o invisível encontra passagem, o que é seu vem, sem esforço, sem medo, sem dúvida. Vem porque agora há espaço, reescrevendo o acordo. Você não veio mendigar energia em algum momento da sua história, talvez sem perceber. Você fez um acordo silencioso com a vida. Um acordo que dizia que, para ser amado, você precisaria se adaptar, que para ser aceito, teria que diminuir a sua luz, que para ser valorizado, precisava provar, o tempo todo, o seu valor. Esse acordo não foi feito com palavras, foi feito com dor, foi feito com experiências antigas, onde você se sentiu rejeitado, ignorado, incompreendido. E ali, ainda muito jovem, talvez não no corpo, mas na alma, você decidiu que não podia mais confiar na abundância natural do universo, que seria preciso lutar por atenção, competir por afeto, mendigar por energia. E sem perceber, esse acordo antigo passou a guiar suas relações. Você começou a aceitar migalhas, a se contentar com metade,
a investir onde sua presença era tolerada, mas nunca realmente acolhida, a buscar oportunidades forçando portas que nunca estiveram realmente abertas. Mas agora você está desperto. E uma vez que desperta, você não pode mais fingir que não vê. Você não veio para essa vida para se convencer, nem para convencer ninguém. Você veio para lembrar. Lembrar da sua luz. Lembrar da sua inteireza. Lembrar que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada, tentando caber onde você nunca foi chamado. E por isso, este é o momento de reescrever o acordo, de desfazer o pacto com a escassez, de romper com a ideia de que só recebe quem se esforça ao extremo, se molda, se esgota. Porque a verdadeira espiritualidade começa quando você para de correr atrás do que te fere e começa a se alinhar com o que te nutre. E talvez a dor que você sente hoje não seja um castigo, seja apenas o sinal de que esse velho contrato já venceu e que a sua alma está pronta para assinar um novo, um acordo de abundância, de merecimento, de dignidade energética. Você não precisa mais provar, você não precisa mais implorar, você não precisa mais se desgastar tentando garantir o amor ou a validação de ninguém. A partir de agora, a energia com que você se relaciona com o mundo precisa mudar. Você começa a dizer não com tranquilidade. Começa a não responder o que não vibra com você. Começa a retirar sua presença de lugares onde ela não é bem-vinda. E começa a colocar seu coração apenas onde há reciprocidade. Não como exigência, mas como naturalidade. Porque quando você para de mendigar energia, você cria espaço para viver em trocas que fluem. E o fluxo é o ambiente natural da alma. A vida não é feita para ser arrastada. Ela é feita para ser vivida com verdade. E verdade não combina com escassez emocional. Você não foi feito para implorar. Você foi feito para irradiar. E quanto mais você se lembrar disso, mais o universo vai te confirmar. Confirma com encontros que te reconhecem. Com portas que se abrem sem ruído. Com convites que chegam sem você precisar correr atrás. Com sincronicidades que só aparecem quando você está inteiro. Reescrever esse acordo é um ato de libertação, mas também é um ato de coragem. Coragem para dizer, eu não aceito mais menos do que vibra com a minha verdade. E essa decisão tomada em silêncio muda tudo. Porque ela diz ao universo, agora eu sei quem sou, e quem sabe quem é. Não negocia mais sua luz. O corpo como antena. A sabedoria energética da escuta sensível. O seu corpo sabe antes da sua mente. Ele sente o que a mente tenta justificar. Percebe o que o ego insiste em ignorar. Capta o que os olhos não conseguem enxergar. O corpo é a antena mais precisa que você tem. E ele fala, o tempo todo. Fala através de calafrios, arrepios, contrações, arrepios sutis. Fala quando expande, quando relaxa, quando pulsa com alegria. Mas também fala quando enrijece, quando retrai, quando pesa. Só que aprendemos a silenciar esse oráculo silencioso, a desconfiar dele, a tratá-lo como um veículo mecânico e não como um instrumento espiritual. A maioria das pessoas vive desconectada do próprio corpo, tomam decisões com a mente racional, tentam resolver tudo com argumentos e ignoram os sinais mais profundos que a própria biologia entrega como guias. Mas toda verdade energética, seja uma oportunidade, uma relação, uma mudança de ciclo, passa primeiro pelo corpo. Se o corpo reage com leveza, há abertura. Se o corpo pesa, há conflito. Quantas vezes você sentiu algo errado antes de algo dar errado? Quantas vezes sentiu uma tensão inexplicável, uma angústia súbita, uma vontade de sair de perto de alguém e ignorou? E depois percebeu que o seu corpo já sabia? Isso não é superstição, é sensibilidade, é inteligência energética. A espiritualidade verdadeira inclui o corpo, porque o corpo é onde a alma se manifesta no mundo. E se você não está escutando o que seu corpo está dizendo, você não está escutando a si mesmo por completo. O corpo se comunica com precisão, mas não com lógica, com sensação. E você não precisa entender racionalmente o porquê de algo parecer certo ou errado. Você só precisa aprender a confiar na linguagem que o seu campo biológico expressa.
Pessoas sensíveis muitas vezes adoecem emocionalmente não por falta de fé, mas por excesso de desconexão. Elas ignoram os sinais repetidos que o corpo dá, insistem em ambientes que drenam, forçam relações que pesam, aceitam propostas que enrijecem a alma e justificam tudo com argumentos que não ressoam com o corpo. Mas uma alma desperta começa a inverter esse fluxo. Antes de aceitar qualquer convite, ela observa como se sente. Antes de decidir qualquer caminho, ela percebe o que vibra. Antes de abrir uma porta, ela se pergunta: meu corpo relaxa ou trava diante disso? E isso muda tudo. Porque você para de viver no automático e começa a viver em escuta. Escutar o corpo é escutar a alma encarnada. É deixar que a sabedoria da carne, dos sentidos, do instinto refinado, seja seu radar espiritual. É entender que o divino não se manifesta apenas em meditações, mas também no arrepio que surge sem motivo, no cansaço que te protege, na náusea que te alerta, na expansão que te confirma. Seu corpo está tentando te ajudar a manifestar o que é verdadeiro, mas para isso, você precisa fazer as pazes com ele. Precisa parar de tratá-lo como um obstáculo e começar a honrá-lo como um templo sensível e inteligente. Porque não existe separação entre espiritualidade e corpo. O que existe é presença. E quando você está presente dentro de si, você se torna impossível de manipular. Nada que seja falso se sustenta diante de um corpo desperto. Nenhuma conexão densa permanece diante de uma alma encarnada com consciência. Nenhuma oportunidade distorcida resiste ao campo de alguém que se escuta. O corpo é bússola, é radar, é verdade. E quanto mais você se alinha com ele, mais a sua vida começa a vibrar com integridade. A intuição começa no campo, mas ela se confirma no corpo. E quando ambos estão em harmonia, você se torna infalível na arte de atrair o que é real. A leveza que atrai, porque o sagrado se move onde há espaço. Existe algo profundamente magnético na leveza. Ela não é superficial nem vazia. Pelo contrário, a leveza verdadeira é uma consequência da profundidade. Ela nasce quando você já mergulhou o suficiente nas suas dores e decidiu não se afogar nelas. Ela surge quando você aprendeu com o peso, mas escolheu não carregá-lo para sempre. Leveza não é fuga, é sabedoria. E o mais curioso é que o sagrado se move justamente nesse espaço. Espaço esse que só pode ser criado quando você abre mão da necessidade de controlar tudo. Da necessidade de entender cada passo, de provar, justificar, planejar cada detalhe da sua vida. O universo não responde à tensão, ele responde à abertura. E a abertura só nasce onde há espaço. Espaço interno, espaço emocional, espaço vibracional. Quantas vezes você tentou forçar um encontro, segurar uma relação, insistir numa ideia que já pesava mais do que fluía? E ao fazer isso percebeu, mesmo que tarde, que quanto mais força colocava, mais a vida resistia? Isso acontece porque toda tentativa de controle congestiona o fluxo. E onde há congestão, não há passagem. E onde não há passagem, não há manifestação. A leveza é esse espaço que permite que o invisível se mova. Ela não grita, ela convida. Ela não obriga, ela acolhe, e por isso ela atrai. Pessoas que vibram leveza não vivem sem dor, mas sabem escolher o que carregam. Elas não estão alheias ao mundo, estão profundamente presentes, mas presentes com maturidade, com desapego, com a confiança de quem sabe que a vida não precisa ser forçada para acontecer. A leveza é um estado de espírito. É você saber que pode ser intenso, sem ser pesado, que pode ser comprometido, sem ser rígido, que pode ser profundo, sem precisar afundar. Essa frequência é altamente atrativa, porque ela transmite confiança, ela transmite paz. Ela diz silenciosamente: eu não estou desesperado, estou pronto. E o universo entende essa linguagem, porque o universo não se move por desespero. Ele se move por coerência vibracional. Quando você está leve, você não está distraído. Você está receptivo. Você permite que as coisas venham até você, porque não está sufocando o processo com ansiedade. Você começa a receber mais, não porque está correndo mais, mas porque está resistindo menos.
É na leveza que os encontros certos florescem. É na leveza que as oportunidades maduras chegam. É na leveza que as respostas aparecem, quase como sussurros, e não mais como gritos de socorro. Mas cultivar leveza exige prática, exige desapego, exige que você aprenda a se soltar, inclusive da ideia de que só será feliz quando aquilo que deseja acontecer. A leveza começa no coração, quando você o esvazia de exigências e o enche de presença. Você não precisa de mais peso para ser profundo. Você precisa de mais consciência para ser leve. E quando a sua consciência começa a expandir, o peso que você carregava por hábito deixa de fazer sentido. E você começa a escolher com mais sabedoria onde coloca a sua energia. Com quem? Por quê? E até quando? E então, como por magia, a vida começa a dançar com você. Porque agora você é um corpo disponível, uma mente flexível, um campo limpo. E o sagrado encontra morada onde há espaço. E onde há espaço, há leveza. E onde há leveza, há caminho. O centro magnético. Tudo que é seu está te procurando. Chegamos ao ponto onde tudo se dissolve e se revela. Ao lugar onde todas as perguntas silenciam. E só resta uma presença. A sua. Por trás de todas as buscas, de todos os métodos, de todas as técnicas, o que sempre esteve pulsando em silêncio era esse chamado. Volte para o centro. Volte para você. Porque é aí, nesse ponto de quietude viva, que o magnetismo acontece. Não aquele magnetismo forçado, programado ou manipulado, mas o magnetismo real. O da alma alinhada. O do coração sincero. O da frequência que não precisa gritar para ser ouvida. Porque ela emite uma presença que reverbera além do tempo, além do espaço, além do esforço. Você já correu demais, já tentou provar demais, já buscou em muitos lugares aquilo que só poderia encontrar dentro, mas agora, algo em você mudou. Você não quer mais correr atrás, você quer se tornar um campo que atrai. E isso só acontece quando você retorna ao centro. O centro não é um lugar físico, é um estado de consciência. É o ponto onde você para de girar em torno dos outros, das expectativas, das ilusões, e começa a orbitar ao redor da sua própria verdade. Nesse centro, tudo se realinha. O que não é seu se afasta. O que é seu começa a se mover em sua direção, silenciosamente, firmemente, inevitavelmente. Porque tudo que é verdadeiramente seu já está te procurando. Mas ele não reconhece versões distorcidas. Não se aproxima de personagens, não responde a pedidos feitos com medo. Ele só encontra o caminho até você quando a sua frequência é compatível com a natureza dele, livre, presente, verdadeira. Você não precisa implorar pelo que é seu. Você não precisa correr atrás do que te reconhece. Você não precisa esgotar a si mesmo tentando segurar portas que já se fecharam. Tudo aquilo que vibra com a sua essência está em rota de encontro com você. E quanto mais você se alinha, mais rápido esse encontro acontece. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Não porque você acelerou, mas porque você se centrou. Ser um imã de oportunidades e conexões verdadeiras não é um ato de conquista, é um estado de ser. E esse estado nasce quando você decide parar de ser tudo para todos e começa a ser tudo para si. E aqui vai uma verdade profunda. Você nunca esteve perdido. Apenas estava fora do seu centro. E quando você retorna, tudo ao redor também retorna. As respostas, os sinais, as pessoas certas, as aberturas, os convites, a clareza. Tudo isso começa a te encontrar porque agora há um campo magnético que vibra em coerência com aquilo que você sempre mereceu viver. Esse é o ponto final da jornada. Mas também é um ponto de reinício. Você não precisa mais procurar com desespero, nem desejar com peso, nem esperar com angústia. Agora você sabe, tudo que é seu está te procurando. E o seu único trabalho é permanecer no centro que te torna reconhecível. Porque quando você está nesse centro, inteiro, desperto, leve, você não apenas atrai o que é seu. Você se torna o que sempre foi. Uma presença que transforma. Um campo que cura, uma alma que lembra, e a vida
amorosamente, se curva a quem vibra com verdade.